Olá, bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Meus amores, o tema da nossa aula: produção de texto a partir de romance. Você sabe o que é um romance? Você conhece algum romance? Então, para iniciar, eu vou fazer um breve comentário sobre um romance de um casal conhecido por Romeu e Julieta. Em uma cidade de Verona, na Itália, viviam duas famílias. A família Capuleto, que eram os pais de Julieta, e a família Montecchio, que era a família de Romeu. Essas famílias eram inimigas. Aconteceu que o pai de Julieta resolveu procurar um esposo para Julieta. E Julieta resolveram dar uma festa. Aconteceu que na noite da festa, Romeu, que namorava Rosalinda, resolveu ir à festa. E falaram para ele: Romeu, como você vai à festa se vocês são inimigos dos Capuleto? E Romeu falou: a festa não é a fantasia? Então eu vou fantasiada, eu vou colocar uma máscara. E assim Romeu entrou de penetra na festa para procurar Rosalinda. Mas chegando lá, ele se deparou com Julieta e ficou encantado. Convidou-a para dançar. Dançaram por um bom tempo e ele se apaixonou assim de repente. Julieta também. E aí eles não sabiam quem eram. Daí, Romeu sentou e Julieta começou a pensar nele. E ela falou que era filho dos Capuleto. E aí, quando Romeu ouviu aquilo, já ficou preocupado. Como ele ia casar? Jamais iam permitir que ele casasse. E aí, eles começaram a namorar às escondidas. Quando o pai de Julieta resolveu que ela tinha que casar e arrumou um noivo para ela, Romeu saiu com Julieta, foi até a igreja, falou com o Frei Lourenço e ele fez o casamento dos dois, que aconteceu sem ninguém saber. E aí Frei Lourenço falou: olha, Julieta, no dia do seu casamento eu vou te dar uma dose de um remédio que você vai adormecer e todos vão pensar que você estará morta. Então vão fazer seu sepultamento e eu aviso imediatamente a Romeu, ele vai até lá, tira você do túmulo e vocês fogem e vão embora e vão ser felizes bem distante. Aconteceu que Julieta tomou a poção que o Frei lhe deu e todos ficaram desesperados, anunciando a morte de Julieta e prepararam para fazer o sepultamento. O Frei, que ficou de avisar o Frei Lourenço, que ficou de avisar Romeu, não conseguiu de forma alguma. E aí, quando Romeu chegou lá, que viu Julieta, achando que ela estava morta, mas ela estava apenas adormecida, ele ficou desesperado e tomou uma porção de veneno que havia com ele e caiu desfalecido, caiu morto. Quando Julieta despertou do sono, que viu seu amado morto, pegou um punhal que estava consigo e deferiu no corpo e morreu. E os dois morreram
E as famílias, quando souberam do acontecido, ficaram muito tristes, mas depois resolveram fazer as pazes em memória do sacrifício dos dois. Esta foi um breve relato da história Romeu e Julieta. Eu vou postar a história para vocês ouvir, apreciar. Não é para fazer atividade o texto de Romeu e Julieta. É só para apreciar. Por quê? Porque nós vamos produzir um romance, mas vai ser outro romance que vocês vão produzir. Mas, professora, e qual é a característica do romance? O romance é uma narrativa longa que eu já falei. Ela pode ser escrita em prosa, ela pode ser narrada, ela possui personagens, o personagem principal, outros personagens. Ela vai acontecer em um determinado tempo, ela precisa ter o tempo, vocês vão dizer quando aconteceu o seu romance, o lugar, o espaço, aonde tudo aconteceu. E essa narrativa vai ser um romance que vocês vão escrever, vocês vão criar vocês vão criar uns personagens e vocês vão criar e vão fazer esse romance. Esse romance, ele precisa ter uma trama. No de Romeu e Julieta, qual foi a trama? Os dois se apaixonaram e as famílias eram inimigas. E aí aconteceu aquela tragédia toda, né? Então, na trama de vocês, não precisa ter morte, pode ter um final feliz, pode ter alguns problemas e pode ter um final feliz. Vocês vão criar uma narrativa, vocês vão criar os personagens, vocês vão criar a história. Mas, lembrando, um romance, ele é escrito em partes, em capítulos. E aí, nesta produção, vocês vão escrever a primeira parte do seu romance, da narrativa. Você vai escrever a primeira parte, você não termina a história. Por quê? Mais na frente, em outro momento, nós vamos terminar. Eu vou passar outra produção na qual você vai continuar a história. Você vai fazer a segunda parte da história, do seu romance. Então, vocês me entenderam? Eu vou só recapitular um pouquinho. Vocês vão fazer a primeira parte do romance. E em outra atividade, vocês vão fazer a segunda parte. Então, vocês podem fazer até certos meios, até a trama, pode ser. E depois você vai terminar seu texto e vai fazer o desfecho da história outro dia. Então, lembrando, essa narrativa precisa ter personagens, precisa ter um lugar onde está acontecendo a história, precisa ter um tempo, a data, o mês, o dia que tudo isso está acontecendo, a trama e o desfecho. Mas o desfecho vai ficar para outra parte da história. Então, meus amores, vocês vão pegar o Caderno de Atividade, volume 1, mais Spike, de língua portuguesa, vão abrir na página 49 e vocês vão produzir o texto de vocês nessas linhas. Aqui está explicando só a primeira parte do texto. A segunda parte vai ficar para outro dia. Então, nós temos mais explicações aqui. Romance é uma narrativa longa, geralmente dividida em capítulos, como eu falei. Possui personagens variados, em torno dos quais acontece a história principal e também as histórias paralelas. Pode apresentar um espaço, como eu já falei, que é um lugar, o tempo e a trama. Então, vocês vão estar fazendo essa atividade, vocês vão tirar uma foto bem legível e vão postar para mim. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha repassado, que vocês são capazes e vão conseguir fazer essa produção.
Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.